Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um jogador que vem se destacando no futebol argentino, que assim, na minha opinião seria um camisa 10 de peso, né, para chegar aí no elenco do Cruzeiro e assim, até um pouco da fala do que o próprio Pedro Lourenço disse na última terça-feira, de que o Ronaldo vai trazer reforços, no caso dos jogadores para o setor ofensivo do Cruzeiro, vindo do exterior. Então, claro, não estou dizendo que vai ser esses dois jogadores aqui no vídeo, mas é uma opção que vai estar livre no mercado, foi especulado em vários times do futebol brasileiro e, na minha opinião, poderia ser uma boa alternativa. Quero falar aqui um pouco sobre essa janela, né, no mês de julho. Além disso, para terminar aqui também, sobre o Pepa, que tem rendido muito elogio, né, da torcida do Cruzeiro, um bom trabalho também de análise, né, de encontrar o treinador, que eu fico pensando, né, se o Cruzeiro tivesse começado então a temporada com o Pepa, poderia estar até mesmo um futebol ainda melhor nesse início de ano de 2023. Só antes de começarmos o projetivo, para deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, né, para você receber um aviso sempre que sair um vídeo novo aqui no YouTube. Lembrando que eu estou postando 3 vídeos no canal, o primeiro às 9h30 da manhã, o segundo por volta aí no caso de meio-dia e o terceiro às 5h30 da tarde. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado da DG Store, que mandou essas duas camisas aqui, né, do Cruzeiro que eu tô gravando hoje para vocês, e vou deixar algumas outras de destaque aqui também, por exemplo, personalizadas. Essa aqui do Brasil, da Copa do Mundo, né, e tudo mais, para você ver a personalização excelente lá na DG. Tem a outra do Cruzeiro também, que eu acabei deixando ela virada, deixa eu virar aqui para vocês. Mas enfim, outra opção aqui também, de você ver a personalização excelente, essa camisa da temporada passada, essa edição amarela, que você falando que veio aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra. E fora, por exemplo, outras camisas internacionais, né, que eu uso bastante para gravar os vídeos lá para outro canal. Então, vou deixar aqui o link da DG. Essa temporada ainda não chegou para mim, só porque eu estou aqui na Argentina, né? Então, acaba que o tempo de envio internacional é superior a 30 dias. Eu estou ficando menos de 30 dias aqui no país, então acaba que ficou um pouco difícil enviar. Mas no Brasil entrega aí de no máximo 14, 15, 20 dias. Se for de fábrica, se tiver já a pronta entrega, vai ser bem mais rápido. E destacar também a camisa dessa atual temporada, saindo por apenas R$130, sem a personalização, personalizada a 170. E você falando que veio aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto. Então o link da DG está aqui embaixo na descrição. E também a loja física, né, no centro aí de Belo Horizonte, que eu vou deixar o Instagram deles. Você entra lá e tira todas as suas dúvidas. Bom, quero começar então falando sobre possibilidade de reforços, onde, igual eu tinha falado na introdução do vídeo, o Pedro Lourenço, antes da partida contra o Náutico na Copa do Brasil, deixou claro, né, enfatizando que o Ronaldo vai sim trazer reforços, até por conta do encontro recente que o Ronaldo teve com o Pedro Lourenço. Então deve ter sim, né, comentado sobre essa possibilidade de reforços, que ele fala ali com o Moreira Vitor, o Vitor Moreira da Alterosa Esportes, sobre essas contratações que o Cruzeiro vai trazer então dois jogadores de atacantes, no caso, que vai vir do exterior, além também de um jogador um pouco mais recuado. Eu só não entendi se vai ser um meia ofensivo ou uma opção de zagueiro. Porém, eu vejo sim essa necessidade do Cruzeiro de trazer algumas peças, seja para a ponta direita, seja para o meio de campo, que tem sido, né, muito criticado, principalmente depois desse início muito ruim do ano. Agora com o Matheus Vital se encontrando no meio de campo, até que tem ficado mais tranquilo. Porém, não veria com maus olhos a chegada de um jogador para essa função, ou por exemplo para fazer, né, pelo lado direito do campo. Um dos nomes que foi especulado no Cruzeiro, mas não teve consulta oficial, apenas o seu empresário, que ofereceu o Matias Rojas, né, paraguaio do Racing, para vários times do futebol brasileiro. Ele foi oferecido para o Flamengo, Botafogo, São Paulo, Santos, Cruzeiro, Palmeiras, até mesmo times que não teria condição de trazer o jogador, que até muitos torcedores do Cruzeiro perguntaram sobre essa possibilidade, mas que eu considero impossível o Cruzeiro trazer um jogador com um salário tão alto quanto ele tem exigido, né? O salário dele no Racing nem é tão alto assim, próximo dos 250 mil por mês. Mas, por conta do mercado, todo mundo, né, tá querendo um jogador que vai ficar livre no meio do ano, a pedida financeira dele hoje já é superior a R$1 milhão por mês. Então, não acho que nem que compensaria pagar isso tudo para um jogador, que no caso o Botafogo aqui no Brasil é o grande interessado. O Botafogo e também um time da Arábia Saudita, que já se propôs, né, a pagar quase 1.300.000 livres de impostos para o jogador. Então acho difícil o paraguaio, por exemplo, aceitar uma proposta do Cruzeiro, que não vai trazer ninguém de peso para esse meio do ano, e nem acho que seja certo trazer um atleta já de 1 milhão por mês, porque o Cruzeiro não tem, né, claramente condições para fazer tal investimento. Meia de 27 anos de idade, que na atual temporada é o grande destaque do Racing, 7 gols marcados
em 13 partidas. Diria que até mesmo um dos principais jogadores do futebol argentino nesse ano, que os principais times não estão muito bem, principalmente o Boca Juniors, então meio que o foco aqui está sendo muito mais o Matias Rojas, o paraguaio de 27 anos, que quando foi especulado no Cruzeiro, até que poderia ser mais viável, né? Porque ele surge como uma alternativa no final do ano passado para o início desse ano. Naquela época não tinha tantas propostas oficiais, não tinha o Botafogo doido para contratá-lo, então acho muito difícil, tá, pensar nessa sua contratação. Por outro lado, tem um outro meia que eu acho que seria muito interessante e que eu não vejo quase ninguém especulando aqui no Brasil, que na minha opinião, se chegasse para o elenco do Cruzeiro hoje, seria muito interessante. Que é a respeito do Lorenzo Faravelli, jogador de 30 anos de idade, também argentino. O Faravelli que foi o destaque do Independente na conquista da Sul-Americana no ano passado contra o São Paulo e da Recopa Sul-Americana nesse ano contra o Flamengo, né? Um jogador que do ano passado para cá já tem 41 jogos, 10 gols e também 8 assistências nesse período, números bem interessantes no caso do jogador, que tem sido o destaque, né, do Independente Del Valle desde a temporada de 2020, para falar bem a verdade, no elenco aí da equipe equatoriana, sempre com uma média muito boa de gols e assistências. Somando no total, desde quando ele chega na equipe, tem ali 34 jogos e outras 14 assistências nesse período, num pouco mais do que 143 jogos, que é um desempenho assim razoável do jogador, sempre uma média ali de 35 jogos, 8 gols e 4 assistências por ano, que faz aí do atleta o principal jogador do futebol equatoriano. É aquela coisa, a pedida financeira do Independente Del Valle nem seria tão alta. De acordo com o Nicola, o contrato dele vai até o final desse ano, de 2023, diferentemente de muitas pessoas que falou que era até o final do ano passado, então não é até o final de 2023, e a pedida do Independente Del Valle no início do ano era de 6 a 7 milhões de reais, que não é um valor, igual eu falei aqui, né? Não é totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro, não. Ainda mais chegando no meio do ano, faltando 6 meses para o seu contrato, já poderia sim assinar um pré-contrato, né, com o time do Cruzeiro, mas se tivesse uma liberação antecipada de 3 milhões e meio, eu acho que seria assim uma boa. Atleta que pode jogar de meia e também como um meia central, né, para criação de jogo, eu acho que seria muito bom. Por exemplo, uma opção de Matheus Vital, o Faravelli e o Richard, eu acho que seria impecável, tá, no elenco do Cruzeiro. Características dele um pouco mais ofensivas, mas pode sim fazer esse papel um pouco mais recuado como um meia central e não propriamente como um meia ofensivo. Quero que você deixe aqui embaixo então o que você acha desse jogador, que no futebol argentino jogou também no New Old Boys, lá de Rosário, no Ginásio Esgrima e também, por último, no Huracan, mas nunca chegou a ter números tão bons como tem tido nos últimos 4 anos no Independente Del Valle. E para terminar aqui, quero falar sobre o trabalho do técnico Pepa, que tem rendido, né, bons elogios aí pela torcida do Cruzeiro. Até deixei aqui o crédito para o portal Conexão Sec, né, que colocou, né, que baita achado do Cruzeiro. Temos que destacar o baita trabalho com o time desde quando o português assumiu, que realmente, né, um desempenho bem interessante até aqui. Se você for analisar de resultados, nem tanto, né, porque foram oficialmente 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas. Só que o desempenho do Cruzeiro, quão melhorou em relação ao trabalho que estava nessa reta final, né, com o Pesolano, às vezes até inacreditável o tanto que foi rápido. É óbvio, tem muita coisa a ser corrigido, porém, principalmente no recorte dos 2 últimos jogos, teve um desempenho muito bom, né, com um total contra o Grêmio e contra a equipe do Náutico. O Cruzeiro finalizou quase 40 vezes, que é um número muito superior do que foi, por exemplo, contra o Corinthians, no segundo jogo dele pelo Cruzeiro, que o Cruzeiro finalizou 5 vezes nessa partida, 2 no alvo, marcando um gol, e no caso nos últimos jogos tem criado bastante, só faltando principalmente a questão de objetividade. Porém, você vê ali o tanto que o Matheus Vital cresceu nesse elenco do Cruzeiro depois da chegada do Pepa, acho que é o grande destaque, né, do Cruzeiro sem sombra de dúvidas. O Bruno Rodrigues voltando a jogar um bom futebol, o Richard então muito bem, o William nesse último jogo foi fundamental, os 2 laterais evoluíram bastante, né, o William e também o Marlon, e a zaga também, porque um dos principais focos do trabalho do Pepa não é em relação ao elenco jogar bem, ofensivo e ter times que levam gols, não. No geral, o trabalho do Pepa sempre foi de defesas muito sólidas, que é o que o Cruzeiro tem feito desde quando ele assume, né, o Cruzeiro em 4 jogos sofreu apenas 2 gols, em compensação marcou aí no total então 4 gols nesse período. Então um time aí que ataca bem e se defende bem também, que é um dos marcos, né, do trabalho do Pepa, que tem feito um bom trabalho até aqui. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que espera do treinador, que vai ter 2 compromissos bem difíceis, né, na sequência do Cruzeiro, contra o Red Bull Bragantino fora de casa, depois contra o Santos jogando no Mineirão, aí tem ainda partidas contra América Mineiro, Fluminense, enfim, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários.
Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, conferir outras sugestões de vídeos que está aparecendo aqui na tela final e o link embaixo da DG Store para você garantir sua camisa do Cruzeiro personalizada. Tem também de vários outros times internacionais com 10% de desconto, tá aqui embaixo na descrição.